Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E nesta aula nós aprenderemos a como criar uma tabela calendário através do DAX. Nós já iremos começar a colocar a mão na prática de DAX, por mais que nós estejamos aqui no módulo de modelagem. Como precisamos da tabela calendário, eu preferi montar essa tabela aqui no módulo de modelagem, porque eu já mostro os dois métodos de uma única vez. Senão eu teria que mostrar apartado e não ficaria tão legal assim. Então vamos lá. Agora nós aprenderemos a criar uma tabela, calendário, através do DAX. Como nós podemos fazer isso? Bem, vamos aqui em exibição de dados, para vir nessa parte de visualização de tabela. Dentro desta parte, nós iremos aqui no menu ferramenta da tabela, esse cara. E aqui dentro nós clicaremos em nova tabela. Nós vamos criar uma nova tabela. Show. Eu vou chamar essa tabela de Dim calendário. Deixa eu dar um Ctrl Z só para explicar. Note que, vou dar até um zoom aqui. Ctrl e scroll para cima, rolar para cima ele dá um zoom e scroll para baixo ele diminui o zoom. Aumenta o zoom, diminui o zoom. Você tem que segurar o Ctrl e rolar para cima, ele aumenta o zoom, para baixo ele diminui o zoom. Eu vou aumentar o zoom aqui. Quando você cria uma nova tabela, antes do igual é o nome da tabela e após o igual é a instrução que ele será executada. Para medidas DAX, antes do igual é o nome da medida e à frente do igual são ali as funções que serão executadas. Pois bem, então o nome dessa tabela será calendário. E, por uma boa prática de programação, não utilize espaço, acentos e caracteres especiais nas funções nos nomes dos campos, nos nomes das medidas que vocês forem criarem. São boas práticas. E a função a ser utilizada é a função calendar auto, ou seja, ele vai criar um calendário automaticamente. Eu não preciso inserir nenhuma data, basta eu digitar, setinha para baixo ou para cima, ele vai selecionar qual é a função que você quer utilizar, ou você pode passar o mouse e clicar, tanto faz, tá? Eu prefiro já escrever e não utilizar tanto o mouse. Então eu vou escrever calendar auto, setinha para baixo para selecionar o calendar auto e tab para ele complementar a medida. Então ele já escreve calendar auto e abre o parênteses. E basta fechar. É só isso. Mais nada. E pressiona a tecla Enter. Nesse momento, o que ele fará? Ele criará uma coluna de data-hora, pegando a menor data de todas as tabelas, está trazendo 1910, porque na tabela clientes tem clientes que nasceram em 1910, por isso que ele está pegando. Dia a dia até a última data que tem no nosso conjunto de dados, que foi a venda de 2021. Então, ele trará todas as datas de 1910 até 2021. E conforme for entrando dados no seu conjunto de dados, essa calendário ela vai aumentando. Então esse que é o interessante, que ela se auto-incrementa sozinha. A segunda maneira também faz isso, só que ela deixa o modelo um pouco mais pesado. Pois bem, nós não queremos utilizar data-hora, queremos utilizar somente data. Então, como nós podemos fazer para editar? Eu clico em cima da minha coluna data. Primeiro eu quero renomeá-la. Assim que eu clico na coluna, ele abre essa opção para mim aqui de ferramentas da coluna. Aqui, ó. Esse cara aqui. E todas essas opções são de ferramentas da coluna. Primeiro eu tenho aqui o nome. O nome está date. Na verdade eu quero que o nome seja data. Então eu renomeei. Então ele já renomeou a coluna. Segundo ponto. Eu não quero que o tipo do dado seja data-hora. Quero que ele seja somente data. Lembra que eu comentei com vocês lá na aula de tipo de dados que quando você deixa o tipo data-hora, porém essa coluna não possui uma hora, ele deixa tudo como 00, ele só consome espaço desnecessariamente. Então vamos alterar esse tipo para data. Ele vai remover essas datas. E o formato, eu quero que o formato seja o short date, ou seja, data encurtada, data abreviada. Beleza. Só que eu preciso de mais informações nessa minha tabela, eu não quero só a data. Eu quero o ano, o mês, o nome do mês, a semana,
trimestre, semestre, dia, nome do dia. Quero todas as outras informações complementares. Para podermos complementar, nós temos que adicionar novas colunas e fazer todas essas funções baseadas nessa coluna data. Então, para criar uma nova coluna, estando dentro aqui de ferramenta de coluna, é só clicar em nova coluna. Qual é a próxima coluna que eu quero criar? A coluna ano. Quero saber, eu quero que ele me traga o número do ano da respectiva data. E como que escreve ano em inglês? Lembrando que a DAX, que é Data Analysis Expressions, ou seja, as expressões de análise de dados, elas são em inglês. Então, se eu quero somar, como é que é a soma em inglês? É sum. Como que é o ano em inglês? Year. Então, a função para trazer o ano é year. E aí ele me pede qual é a data que ele quer trazer o ano. Tem duas maneiras de você poder referenciar essa coluna data. Eu posso escrever aqui data, ele vai aparecer DIN calendário data. Lembrando que o nome antes do colchetes é o nome da tabela e o nome dentro do colchetes é o nome da coluna desta tabela. Então, nesse contexto, ele está trazendo dentro da tabela de calendário a coluna data, que é essa coluna aqui. Ou, simplesmente, como você já está trabalhando dentro da tabela de calendário, você não precisa colocar o nome dela de novo. Basta você abrir colchetes e escrever data. E ele já entende que você está referenciando a esta coluna aqui. Ao fechar o parênteses e pressionar o Enter, ele criará uma coluna com os anos. Aqui, ó. Na realidade, tem até 2022. Falei 2021, mas na realidade até 2022. Beleza. Agora eu tenho que criar as próximas colunas. Mês, nome do mês. Semestre, trimestre, dia, nome do dia. Então vamos criar agora as próximas colunas. A próxima coluna que eu irei criar é a coluna mês. Sem acento. Mês em inglês é month. Eu quero pegar o mês na minha coluna data. Ou seja, ele vai olhar aqui dia 19 de 1 do 10, que mês é esse? Janeiro. Então ele vai trazer o número 1. Assim por diante. Trouxe aqui, número 1. Agora eu quero o nome do mês. Eu quero que ele traga janeiro, fevereiro, março. Eu não quero que ele traga o número, eu quero que ele traga o nome. Aí é um pouquinho diferente. Ele lembra o Excel nesse sentido. Bastante, na realidade. Só a sintaxe que é diferente, mas a maneira de escrever é a mesma. Vamos lá. Eu quero o nome do mês. Para que eu consiga formatar a minha data, trazendo o formato de mês textualmente, eu preciso usar a função format. Porque ele vai pegar esse valor e vai formatar na maneira que eu quero. Quem eu quero formatar? A minha data. Vírgula. O de vocês pode estar ponto e vírgula. Tá? Se não funcionar vírgula, coloque ponto e vírgula. Depois eu mostro para vocês, assim que eu escrever essa função aqui, como saber se o seu Power BI, o padrão dele é utilizar vírgula ou ponto e vírgula. No meu caso aqui, ele está formatado para vírgula. Agora, eu quero formatar em qual formato? Então, eu vou abrir aspas duplas, eu quero que ele traga o formato de mês. Mês é MMM. Quando eu trago 3 M's, ele vai trazer o mês somente com 3 letras. Por exemplo, janeiro vai trazer Jan, fevereiro, Fev, março, Mar, e assim sucessivamente. Se eu coloco 4 M's ou mais, ele traz o nome completo. Ele vai trazer janeiro, fevereiro, março completo. Então, quero só trazer MMM, quero que eu traga as iniciais do mês. Somente isso. Fechei. Aí ele trouxe Jan, Fev, Mar até dezembro. Beleza. E se eu colocar um M a mais, aí ele trará o nome completo do mês. Por questões de espaço, eu sempre prefiro utilizar abreviadamente. Então tá aqui, ó. Data, ano, mês, nome do mês. Agora eu quero semestre, trimestre e dia. Não irei criar semestre e nem trimestre agora, porque precisará utilizar funções mais avançadas. Eu não quero avançar tanto com vocês assim. Depois nós iremos voltar aqui e aí utilizar essas funções que precisarão ser utilizadas para fazer o semestre e trimestre. Então eu vou criar aqui agora o dia.
Então eu quero criar o dia. O dia, em inglês, é day. De data. E aqui ele trará o número do dia. De 1 a 31. Eu quero o nome do dia. Se é segunda, terça, quarta, assim sucessivamente. Então vamos lá. Nome do dia. Format. Data. Quero dia. DDD. Ano é Y. Dia é D. E mês é M. Y de year, M de month, D de day. Tá? Feito isso, ele vai trazer aqui para mim. Segunda, de domingo a sábado. E aqui está feita a nossa tabela calendário através do DAX. Importante, sempre que você tiver uma tabela calendário no seu conjunto, obrigatoriamente você tem que ter, por boas práticas. Você precisa setar qual é a coluna da sua tabela. Que é... Primeiro você tem que marcar que a sua tabela é uma tabela calendário. E aí você vai ter que especificar qual é a coluna data dessa tabela. Para isso, nós temos que vir aqui em ferramenta de tabela. Então nós estávamos em coluna. Nós temos que vir aqui em ferramenta. E clicar aqui no botão marcar como tabela de data. Quando você estiver selecionado na sua dia em calendário. Novamente aqui, ó, marcar como tabela de data. Ele pedir para selecionar a coluna. A coluna que você tem que selecionar sempre é a coluna data. 1 do 1 de 21, 1 do 2 de 21, assim sucessivamente. Ele vai validar se está válido ou não essa sua coluna. Clique em OK. Então você está avisando para o seu modelo que essa tabela é uma tabela calendário e que a coluna referência é a coluna data. Você deixando avisado para o seu modelo aqui do Power BI que essa é a sua coluna calendário, essa é a coluna data. Importante, sempre salve, tá? Sempre clique no disquetezinho para você não perder o que você já fez. Agora eu voltaria aqui e explicaria para vocês como identificar se o padrão utilizado nas suas funções será vírgula ou ponto e vírgula. Muito simples. Basta clicar aqui em Arquivo, Opções e Configurações, Opções. Bem, aqui, deixa eu só colocar aqui a janela que está sendo apresentada. Beleza. E aqui no arquivo, quando nós vamos aqui, tem um global, que é a configuração geral do Power BI, e arquivo atual, que é somente nesse arquivo que nós estamos mexendo. Aqui em configurações regionais, tá? Da visão global, tem a parte aqui de separadores DAX. Essa daqui. E aí ele fala aqui, ó. Tem duas maneiras. Recomendado usar os separadores do DAX padrão vírgula como separador de funções e o ponto como decimal, ou seja, eu quero R$10,37, seria 10,37. É o padrão americano. Ou usar os separadores DAX localizados. Ele basicamente vai pegar o modelo do seu... o idioma do seu modelo, na realidade, que aqui está configurado português do Brasil. E no padrão do português do Brasil é o ponto e vírgula. Então ele utilizaria as divisões das medidas ao invés da vírgula, ponto e vírgula. E o separador de decimal ele utilizaria a vírgula e não o ponto. Recomendo que utilize o padrão vírgula, porque muitos projetos vocês utilizarão em inglês. Então já para vocês irem se ambientando com esse idioma, com esse padrão. E eu utilizo sempre em inglês as etapas da consulta. Lembra quando nós estávamos lá no Power Query que eles estavam escrevendo em inglês as etapas? Nesse caso, você pode deixar usar o idioma do aplicativo, que ele vai escrever as etapas lá em português.
Eu gosto de deixar em inglês porque eu pratico em inglês, mas vocês podem deixar em português. Porém, os separadores DAX, eu sempre recomendo que você deixe assinalado a vírgula. Tá? Se você mudar para ponto e vírgula, o padrão vai ser ponto e vírgula. Então é assim que você consegue fazer ali a distinção de qual separador você vai utilizar. Se vai ser a vírgula, vai ser o ponto e vírgula, tá bom? Então aqui eu mostrei para vocês como criar essa tabela de calendário. E agora o que nós precisaríamos com essa tabela criada, voltar aqui na parte de relacionamento e arrastar a nossa data venda, que nós queremos saber os nossos períodos de venda, uma coluna data, aqui na nossa de calendário, para criar um relacionamento de datas e assim, dentro aqui da minha matriz, eu pegar, por exemplo, o ano, colocar em colunas e eu conseguir analisar ao longo dos anos o faturamento. Bem bacana, né? Bem, na próxima aula eu mostrarei para vocês como criar uma tabela através do Power Query, uma tabela calendária dinâmica. Não vou mostrar estática para vocês porque não tem funcionalidade alguma. Eu já mostrarei para vocês diretamente a dinâmica. Ela dá mais trabalho. É bom vocês saberem, tá? Mas ela dá mais trabalho. Já saibam disso. Eu, particularmente, eu prefiro utilizar calendário alto, que é muito rápido, simples e fácil de ser utilizado. Mas vou explicar aí para vocês outras maneiras de também poder criar uma tabela. Beleza? Então, criar uma tabela através do DAX é isso que eu acabei de mostrar para vocês. Não esqueça de fazer o relacionamento entre a coluna data venda da nossa Fato Vendas com a coluna data da nossa Gin Calendário. E na próxima aula veremos como criar a nossa tabela calendário através do Power Query. Vejo vocês na próxima aula.